O que fazer quando as promessas de Deus não se cumprem na nossa vida? Às vezes nós estamos esperando há tanto tempo o cumprimento de uma promessa ou de várias promessas e elas não acontecem. O que fazer? Como agir? Hoje eu quero falar sobre isso. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira e eu quero convidar você para mais um Minuto com Deus. Antes de começar, eu queria pedir que você desse o like no vídeo, isso nos ajuda muito, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações que vai aparecer para você. Essas ações são muito simples e muito rápidas, mas elas ajudam a fazer com que essa mensagem alcance milhares de pessoas. E se além disso você quiser apoiar esse projeto evangelístico, se torne membro do canal. Amém? O texto que eu quero compartilhar com você hoje está em Gênesis capítulo 15, do verso 1 ao verso 6. Gênesis capítulo 15, do verso 1 ao verso 6. Está escrito: Depois dessas coisas, o Senhor falou a Abrão numa visão. Não tenha medo, Abrão, eu sou o seu escudo, grande será a sua recompensa. Mas Abrão perguntou: Ó soberano Senhor, que me darás se continuo sem filhos? E o herdeiro do que possuo é Eliezer de Damasco? E acrescentou: Tu não me deste filho algum. Um servo da minha casa será o meu herdeiro. Então o Senhor deu-lhe a seguinte resposta: Seu herdeiro não será esse. Um filho gerado por você mesmo será o seu herdeiro. Levando-o para fora da tenda, disse-lhe: Olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. E prosseguiu: Assim será a sua descendência. Abraão creu no Senhor, e isso lhe foi creditado como justiça. Algumas atitudes de Abraão aqui, que eu quero destacar, foram extremamente importantes nesse momento da sua vida, onde já havia se passado muitos anos em que Deus o chamou, Deus fez a ele uma promessa de que ele seria pai de uma grande nação, mas ele não tinha filhos. E quanto mais o tempo passava, parece que mais essa promessa ficava distante, porque Abraão já estava numa condição de velhice. E além de tudo, a sua esposa era estéril. Sara não podia ter filhos, mas ele caminhava de acordo com a promessa que Deus havia feito a ele. Então, uma coisa que eu quero destacar aqui nesse texto está no versículo 1. Abraão recebe uma mensagem de Deus. Deus fala com Abraão numa visão. Deus diz assim: Não tenha medo. Eu sou o seu escudo. Grande será a sua recompensa. Deus não estava apenas reafirmando a aliança que havia feito. Deus também estava dizendo para ele: Não temas, Abraão. Não tenha medo. Eu sou o seu escudo. Escudo é aquilo que protege. Escudo é aquele que guarda, aquele que nos envolve. Então Deus estava dizendo: olha, para muitas pessoas eu envio anjos, mas no seu caso, eu mesmo estou à frente da sua vida. Sou eu quem te protejo. O que fazer quando as promessas não se cumprem? Primeira coisa, desabafe diante de Deus.
Abraão foi sincero. No verso 2, ele abre o coração diante de Deus. Olha o que ele diz. Ó soberano Senhor, o que me darás se eu continuo sem filhos? E o herdeiro do que possuo é Eliezer de Damasco. Tu não me deste filho algum. Um servo da minha casa será o meu herdeiro. A promessa não se cumpriu, as coisas não aconteceram. Se derrame na presença de Deus. Desabafe para Deus. Às vezes a gente fica preso a uma oração, a um estilo de oração tão formal, tão religioso, e nós nos esquecemos de dizer para Deus aquilo que realmente tem nos importunado, aquilo que tem tirado a nossa paz. Tiago disse que nós devemos apresentar ao Senhor as nossas petições. Então não tenha receio de dizer para Deus aquilo que realmente importa. Olha, Senhor, eu estou passando por isso e por isso aqui na minha casa, na minha família, no meu trabalho, na minha saúde, no meu relacionamento conjugal. A promessa que o Senhor havia feito para mim não se cumpriu. Eu não tenho experimentado uma vida abundante como o Senhor me prometeu. Desabafe com Deus. A primeira atitude diante da crise, diante das promessas não cumpridas. A resposta de Deus foi uma palavra. Deus falou: o seu herdeiro não será Eliezer. Eu vou fazer com que Sara gere um filho seu, um filho das suas entranhas. E Deus o levou para fora da tenda e pediu que ele olhasse para o céu. Segunda atitude, quando as promessas não estão se cumprindo na nossa vida. Saia do lugar que está limitando a sua visão. Ou pare de olhar para as circunstâncias. Porque quando nós começamos a olhar para as circunstâncias, nós começamos a imaginar que as coisas vão se resolver de uma maneira lógica, de uma maneira natural. Mas muitas vezes, Deus vai fazer com que as promessas se cumpram na nossa vida através de um milagre. Então Deus tirou Abraão de dentro da sua tenda, de dentro do lugar que limitava a sua visão, e pediu para que ele olhasse para o céu. Porque do céu é que viria o milagre, a vitória, a conquista. Então a segunda coisa, para você que está esperando que uma promessa se cumpra na sua vida, é olhar para Deus. É se lembrar de que você serve a um Deus onipotente, um Deus que pode todas as coisas. Senhor dos exércitos é o seu nome, um Deus de milagres. Amém? E no versículo 6, a terceira atitude que nós podemos aprender aqui, que Abraão teve quando a promessa não se cumpriu. O texto diz assim: Abraão creu no Senhor, e isso lhe foi creditado como justiça. A terceira coisa, quando uma promessa não está se cumprindo, é continuar crendo, é ter fé. Por isso nós precisamos alimentar a nossa fé. E a nossa fé é alimentada pela palavra do Senhor. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Se alimente todos os dias da palavra do Senhor, porque assim você estará alimentando a sua fé. E saiba que Deus tem um tempo determinado para que as coisas aconteçam na sua vida e na sua família. Amém? Eu quero orar por você nesse momento. Eu queria pedir que você escrevesse aqui nos comentários a seguinte frase: as promessas vão se cumprir. Escreva isso como uma declaração de fé. As promessas vão
se cumprir. E escreva ainda outro comentário com o seu pedido de oração. Se você tem um pedido de oração específico, escreva aqui e vamos clamar juntos a Deus nesse momento. Amém? Senhor, meu Deus e Pai, te agradecemos pela tua santa e poderosa palavra, que sempre fala ao nosso coração, que sempre ministra ao nosso coração aquilo que precisamos ouvir e não aquilo que queríamos ouvir. Ó Deus, eu sei que muitas pessoas que estão sendo alcançadas por essa mensagem estão passando por um tempo de provação, por um tempo em que as promessas do Senhor não se cumpriram. E aparentemente as circunstâncias apontam que essas promessas não vão se cumprir. Quando elas olham para as circunstâncias, para os recursos que ela tem, para tudo que está acontecendo, é como se tudo apontasse para o não cumprimento das tuas promessas. Mas eu sei que o Senhor é um Deus de milagre, um Deus de amor, de misericórdia, um Deus cujo poder é infinito. Por isso, eu peço que o Senhor olhe com compaixão para a vida dessa irmã e desse irmão, que estão aqui escrevendo nos comentários, com fé, que a promessa do Senhor vai se cumprir. Eles creem, eles têm esperança no Senhor. Portanto, que o Senhor não despreze essa oração que está sendo feita aqui, em nome de Jesus. E que no tempo certo as coisas aconteçam. Que no tempo certo as portas se abram. Que no tempo certo eles possam vencer essa crise. Eles possam experimentar um momento favorável nessa família. Que esse ministério seja restabelecido. Que essa casa experimente a tua salvação, a tua libertação. Todas as pessoas que moram aí, todas as pessoas que compõem essa família. Nós derramamos diante do Senhor toda a nossa frustração, os nossos anseios, tudo aquilo que tem nos perturbado, aquilo que tem tirado a nossa paz, porque cremos que Tu és um Deus poderoso, que pode fazer coisas infinitas na nossa vida e na nossa família. É por isso que nós oramos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Antes de sair, dê o like no vídeo, se inscreva no canal e compartilhe essa mensagem com os seus contatos. É só você clicar aqui embaixo, tem um botãozinho compartilhar. Aí vai aparecer o ícone do WhatsApp. Mande para os seus grupos, mande para os seus contatos, para as pessoas que você ama. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Uma das palavras mais comuns que a gente ouve em qualquer contexto religioso é a fé. Mas a palavra fé não é uma exclusividade da religião. Buscando a Deus, questionando, clamando e, acima de tudo, mantendo a sua integridade. Ele estava em uma batalha espiritual, onde sua fé estava sendo testada ao extremo. E embora ele tenha questionado e até mesmo desafiado Deus em sua dor, ele nunca o negou. Sabe, irmãos, a vida de Jó nos ensina que a paciência e a perseverança não são uma aceitação passiva do sofrimento, mas uma luta ativa da manhã e às 18 horas. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Eu não sei como está a sua vida, eu não sei os desertos que você tem passado, mas eu tenho uma palavra de Deus para você hoje, das notificações.
Essas ações são muito simples e rápidas e elas ajudam esse projeto a se manter. Elas nos ajudam a alcançar milhares de pessoas. É justamente quando você não tem força para levantar da cama, quando você não tem força e nem vontade de orar, que Deus se faz mais presente na sua vida. Hoje, Deus quer te encorajar. Ele está provando a sua fé e Ele quer que você saia aprovado dessa situação. Quando eu olho para trás, eu consigo me lembrar de tantos desertos que eu enfrentei. Parecia que eu nunca mais sairia deles, porque a depender dele. Parecia que tinha uma nuvem escura sobre a minha cabeça, e eu me lembro que, quando eu ia chegando à noite, eu sentia um vazio, uma angústia, e eu pensava que estava em depressão, mas na verdade eu estava passando pelo deserto do Senhor. Eu sei que muitas pessoas que me ouvem enfrentam a depressão, a ansiedade, e essas pessoas precisam se tratar, precisam procurar ajuda médica, ajuda profissional. Mas nós temos que aprender a diferenciar Deus. Permaneça até o final. A mensagem já vai continuar. Antes, eu preciso te dar um recado. Se você quer que esse canal e essas palavras continuem existindo todos os dias e chegue em mais vidas que precisam ouvi-las, nos ajude deixando o seu like. Clique nesse botão aqui de joinha que está abaixo do vídeo. Deixe também um comentário, um pedido de oração, tudo isso nos ajuda. Você também pode compartilhar esse conteúdo com as pessoas que você deseja abençoar. Para aqueles que querem e podem fazer mais, se torne membro da família Minuto com Deus. Seja um daqueles que ajudam o nosso ministério a se manter de pé, além de ganhar conteúdos exclusivos. Você fez tudo isso? Deus te abençoe poderosamente. Siga com a mensagem e ouça até o final. Deus vai falar com você. Você será guiado por Deus às águas tranquilas. Ele quer te guiar para essas águas. Ele quer te fazer andar pelos caminhos da justiça, pelas veredas da justiça, onde a injustiça não te alcançará, onde aqueles que tentam contra ti não terão vez. Clame a Deus para que você possa se deitar em verdes pastos. Você é ovelha de Cristo. Por isso você pode tomar posse dessas promessas. Quando o Senhor é o seu pastor, você recebe todos esses benefícios. Todas essas bênçãos estão sobre a sua vida. Dias melhores virão para você. Outra coisa que nós precisamos entender sobre o Salmos 23 é que ele não é apenas uma oração. Muitos oraram e alcançaram o coração de Deus, mas nem todos foram registrados na Bíblia. Estes que foram mostram, para além do clamor dos santos, a maneira como Deus se revela a nós, filhos dele. Ele se revela a nós através da paz que nos proporciona, através dos caminhos que ele nos orienta a chegar, através dos livramentos e das promessas que ele libera sobre a nossa vida. Deus quer te levar hoje a lugares tranquilos, lugares onde essa ansiedade que você está sentindo não te encontre mais. Deus vai ungir você para que a bondade e a misericórdia dele te acompanhe por onde você for. Ainda que chores, ainda que sinta tristeza ou dor, o Senhor te garante um pasto verde. Ele te garante dias melhores na presença dele. Tome posse dessa palavra, meu querido irmão, minha querida irmã, e passe a viver os melhores dias da sua vida, porque é isso que Deus tem para você. Não tenha medo do mal que te assola. Você está seguro sob as asas de Deus.
Amém? Eu quero orar por você. Senhor, meu Deus e Pai, te agradecemos por essa palavra tão maravilhosa, tão abençoada. Como é bom voltarmos em algumas passagens bíblicas e sermos ministrados pelo Teu Espírito Santo. Eu peço que o Senhor contemple a vida desse irmão e dessa irmã. Unge, Senhor, a cabeça do Teu filho, da Tua filha. Que a bondade e a misericórdia do Senhor os acompanhe todos os dias da sua vida. Que eles não tenham medo, pensando que estão sozinhos, porque hoje cremos que o Senhor está conosco. Por onde nós estivermos, em qualquer lugar por onde passarmos, em qualquer situação que nós enfrentarmos, que o Senhor coloque sobre a nossa vida dias melhores, que Ele nos guie às veredas da justiça e que nós possamos sentir a felicidade, a honra de sermos filhos do Rei dos Reis. É por isso que nós oramos e te agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Receba no seu coração essa palavra. Tome posse de cada promessa que foi liberada aqui. E não foram poucas promessas, foram muitas promessas. E a principal delas, dias melhores virão. Se você crê nisso pela fé, escreva aqui nos comentários: guia-me, Senhor. Amém, meu irmão? Antes de sair, dê o like no vídeo, se inscreva no canal e compartilhe essa mensagem com os seus contatos do WhatsApp. É só você clicar aqui nesse botãozinho aqui, ó, desse lado, e vai aparecer aí o ícone do WhatsApp, e você clica e mande para quem você quiser, para os seus grupos, seus contatos, suas listas de transmissão. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Se você gosta da rede de canais do Minuto com Deus, quer nos ajudar, mas não sabe como, eu quero te convidar para se tornar membro do nosso canal. Ao fazer isso, você contribui para que o canal continue existindo. E com isso você também terá acesso a conteúdos exclusivos. Tudo isso por menos de R$ 8 por mês. Você pode fazer a diferença com muito pouco. Deus te abençoe. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira e eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração nesse momento. Primeiro eu quero agradecer a todos vocês que têm acompanhado aqui as mensagens Minuto com Deus todos os dias. Todos os dias eu posto vídeos aqui de manhã, às 5 da manhã, ao meio-dia e às 8 horas da noite. E eu recebo muitos testemunhos de pessoas que têm tido a sua vida transformada através da palavra de Deus. Esse momento de comunhão que nós temos com Deus aqui todos os dias, ele é muito importante para a nossa vida espiritual. Nós nos fortalecemos, nós nos edificamos, ou melhor, Deus nos edifica através da palavra dele. Nós não temos o poder de nos edificar, mas o Senhor nos edifica por meio da palavra dele. Por isso eu quero incentivar você a continuar ouvindo e compartilhando todos os dias, Minuto com Deus. Isso tem feito a diferença na vida de muitas pessoas, a começar na minha vida. Eu sou o primeiro a ser abençoado por essa reflexão, quando eu abro a Bíblia, quando eu leio a Bíblia e o Espírito Santo fala comigo, eu apenas compartilho aqui aquilo que o Senhor ministrou ao meu coração. Então eu peço que você continue seguindo a gente, continue nos acompanhando. E eu peço que você deixe o seu like aqui nesse vídeo, que você se inscreva no nosso canal
e ative o sininho das notificações que vai aparecer aí para você. Essas ações ajudam a fazer com que essa mensagem alcance milhares de pessoas. E como eu disse, isso tem transformado a vida de muita gente. Amém? Se você quiser apoiar diretamente o nosso projeto, eu peço que você também se torne membro do canal. Aqui embaixo no YouTube tem um botãozinho que está escrito assim, Seja Membro. Quando você se torna membro, você vai ter acesso a um conteúdo exclusivo que é postado todas as semanas para os membros do canal. Mas se você não quiser e não puder se tornar membro, não tem problema. O nosso conteúdo principal continua disponibilizado aqui de forma gratuita na internet, nas redes sociais, para a sua edificação. Amém? Eu continuo compartilhando todos os dias mensagens extraídas desse livro aqui, O Seu Tempo é Agora. É um livro de mensagens devocionais que está disponível no site da editora UpBooks, que está na descrição desse vídeo. E o tema da mensagem de hoje é Um Deus que se compadece. Um Deus que se compadece. Eu peço que você escreva aqui nos comentários a seguinte frase: Senhor, tem compaixão de mim. Senhor, tem compaixão de mim. E em seguida você pode colocar o seu pedido de oração. O texto que eu quero compartilhar está no Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículo 36. Evangelho de Mateus, capítulo 9, verso 36. Está escrito: Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. A palavra compaixão é encontrada muitas vezes na Bíblia. E ela é utilizada para expressar um sentimento íntimo e profundo de amor pelo próximo. Compaixão é ter amor pelo próximo. É quando nós conseguimos sentir a dor alheia como se fosse a nossa própria dor. Jesus sentiu compaixão pelas pessoas e até hoje ele sente compaixão por nós. A palavra diz que Jesus está assentado à direita de Deus, de onde ele intercede por nós. Então, o que o evangelista Mateus está dizendo aqui é que Jesus, ele via as multidões aflitas e desamparadas, ele as via como ovelhas que não têm pastor. Diante da sua aflição, diante do seu desespero, diante da sua angústia, dos momentos maus que muitas vezes você tem que passar pela vida, Jesus sente compaixão de você. Jesus se identifica com a sua dor. Nós não temos um sumo sacerdote que apenas se compadece de nós. Nós temos um que foi semelhante a nós. Jesus nasceu entre nós. Embora sendo Deus, ele deixou a sua glória, veio aqui à terra, se fez homem como nós e sofreu na pele como nós sofremos. Jesus passou pelas tentações que nós passamos, pelas provações que nós passamos. Por isso, ele se identifica e sente compaixão de nós. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, essa palavra é para lembrar a você que existe um Deus que se compadece da sua dor. Existe um Deus que sente e compreende a sua dor. Um Deus que conhece a sua angústia. Talvez você esteja passando por um momento difícil aí na sua casa,
no seu trabalho. Talvez você esteja num hospital, enfrentando um momento aí de enfermidade, de dor. Saiba que Deus se compadece de você. Às vezes a gente se sente abandonado, desamparado, sem rumo, não é? Às vezes a gente fica sem saber o que fazer. A gente olha para as circunstâncias, olha para os nossos recursos e diz assim: e agora? O que eu vou fazer diante dessas dificuldades que eu estou enfrentando? Mas eu quero dizer que, independentemente do momento pelo qual você esteja enfrentando, você deve se aproximar de Deus. Você deve clamar a presença de Deus. Porque quando nós nos afastamos do Senhor, aí sim nós nos tornamos ovelhas sem pastor, ovelhas desgarradas. Mas o Senhor quer ser o dono da sua vida. Ele quer que você se entregue completamente a Ele e que você se permita ser guiado pelo Espírito Santo. Pare de andar desgarrado. Há um Deus que se importa com você, há um Deus que te ama tanto, que foi capaz de entregar o seu único filho para morrer no seu lugar. E ainda que você se sinta apenas como mais um na multidão, Deus vê de forma única, Deus te enxerga de forma única e Ele te chama pelo nome, Ele te trata de forma individual. O apóstolo Paulo escreveu a Timóteo que a vontade do Senhor é que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade e sejam salvos. A intenção dessa palavra aqui, ministrada hoje, é para que você conheça plenamente a verdade, que você compreenda, que você receba no seu coração a revelação de que há um Deus que te ama e que se preocupa com a sua vida. Você não foi abandonado aqui nesse mundo para sofrer, você não foi jogado aqui na terra, você não é uma obra do acaso. Foi Deus quem te criou, foi Deus que esteve ao seu lado, lá no ventre da sua mãe, e ali Ele já contemplava a sua vida, ali Ele já escreveu todos os dias da sua vida, Ele já via toda a sua história. A nossa mente humana não é capaz de conceber isso. Mas Deus enxerga a sua vida como um todo. Deus sabe do seu início, do seu meio e do seu fim. Por isso Ele está com você em todos os momentos. Deus pode conceder bênçãos incontáveis para você, mas a maior delas não está relacionada somente a um estado momentâneo de paz ou de felicidade, de ter provisão aí na sua casa, de conquistas individuais que você pode obter nessa vida. Tudo isso é bom, tudo isso é necessário, é agradável aos olhos do Senhor e não é pecado correr atrás dessas coisas. Mas todas essas coisas não se comparam ao bem maior que Deus quer para a sua vida. Todas essas coisas não se comparam ao bem maior que Deus tem e quer para a sua vida. Que é... Todas essas coisas não se comparam ao bem maior, à riqueza maior que Deus tem e quer proporcionar na sua vida, que é a bênção da salvação. Amém? Essa é a maior bênção que você deve almejar na sua vida. E quando você reconhece que Jesus é o seu Senhor e é o seu Salvador, quando você entrega a sua vida integralmente a Jesus, você é salvo, você passa a fazer parte de uma grande família.
Todas essas coisas que nós temos buscado aqui na terra vão passar, vão acabar. Um dia tudo isso vai passar. Mas aquele que permanecer em Cristo viverá com Deus na eternidade. Essa é a palavra que eu quero deixar para você hoje. Não fique aflito e desamparado como uma ovelha que não tem pastor, porque você tem um pastor. Você tem alguém que cuida de você, que se preocupa com você, que te dá provisão, que te defende, que te guarda, que te abriga, que te acolhe e que deu a vida por você na cruz do Calvário. Amém? Essa é a palavra que eu queria compartilhar com você. Receba isso em nome de Jesus. Escreva aqui nos comentários se você ainda não escreveu. Senhor, tenha compaixão de mim. E vamos orar juntos. Vamos orar uns pelos outros aqui em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e Pai, nós te louvamos, te bendizemos, glorificamos o teu santo nome, porque tu és um Deus que cuida de nós. Somos como ovelhas do teu aprisco e o Senhor é o nosso pastor. Ó Deus, que o Senhor continue cuidando da nossa vida, guardando a nossa vida, nos livrando de todo mal, nos guiando pelo caminho correto que nós devemos andar, conduzindo as nossas escolhas, as nossas decisões, ampliando a nossa visão para que nós possamos enxergar com clareza toda a nossa vida e tomar as decisões corretas. Continue guardando a nossa família e a família dessa pessoa que está ouvindo essa mensagem. Reconhecemos que sem o Senhor nós ficamos aflitos e desamparados, como ovelhas que não têm pastor. Mas por isso nós colocamos a nossa vida em tuas mãos, o nosso futuro em tuas mãos. Eu peço que o Senhor contemple cada pedido de oração que está sendo colocado aqui nos comentários, ó Deus. Que o Senhor traga a cura, a restauração, o amor, o perdão, a misericórdia, a provisão, que o Senhor alivie a dor dessa pessoa que tem passado por tantas dificuldades na sua casa, que o Senhor abra as portas de emprego. Oh Deus, esse irmão vai terminar o ano desempregado mais uma vez. Tem misericórdia de nós, Senhor. Nós precisamos de trabalho. O Senhor disse na tua palavra que do suor do nosso rosto nós obteríamos o nosso pão, o nosso sustento. Tudo que esse irmão precisa, tudo que essa irmã precisa é de uma porta aberta. Aqueles que tentaram empreender durante esse ano, que tentaram montar os seus próprios negócios ou alavancar as suas vendas, que o Senhor faça com que eles sejam produtivos, que eles consigam pagar as suas despesas com o que eles têm ganhado com esse negócio, Pai, em nome de Jesus. O Senhor é um Deus de provisão, o Senhor é o nosso pastor e na tua palavra diz que nada irá nos faltar. Cuida de nós. Eu te peço por misericórdia, cuida da minha vida, cuida da vida desse irmão e dessa irmã. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Receba essa palavra, meu querido, minha querida. Tome posse da presença de Deus na sua vida, das promessas de Deus, das bênçãos do Senhor sobre a sua vida. E antes de sair, deixe o seu like aqui nesse vídeo, se inscreva no nosso canal e ative as notificações, porque assim toda vez que eu postar um vídeo novo aqui, você vai ser avisado e você será novamente abençoado. E se essa mensagem abençoou o seu dia, se ela falou ao seu coração, mande ela para os seus contatos, copie o link lá no grupo
da família, no grupo da igreja, para que mais vidas possam ser abençoadas. Amém? Um grande abraço a todos. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Você está no canal Minuto com Deus. E até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser. Que a paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre a sua casa. Que você possa ser uma pessoa que teme a Deus e que anda nos caminhos dele, porque assim você irá comer do fruto do seu trabalho, você será feliz e você será próspero e abençoado. Que a bênção do Senhor alcance toda a sua família. E que nesse dia você continue experimentando do favor e da graça de Deus. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Você está no canal Minuto com Deus. E eu tenho uma palavra do Senhor para o seu coração. Hoje eu quero falar sobre a paciência. Eu quero falar sobre esperar no Senhor. Esperar o agir de Deus. Esperar pacientemente no Senhor. No final dessa mensagem, eu quero orar por você. Por isso eu peço que você escreva essa declaração aqui nos comentários. Escreva isso. Esperei pacientemente no Senhor. E depois você pode colocar o seu pedido de oração. Nós vivemos em um mundo que nos enche de informação o tempo todo, na velocidade da luz. Nem tudo nós conseguimos transformar em conhecimento, porque a maioria das informações que nós recebemos passam por nós muito mais rápido do que o cérebro humano pode processar. E isso gera em nós ansiedade, angústia e essa sensação de que sempre precisamos de mais, de que estamos perdendo alguma coisa, alguma informação. A ciência já estuda o estado de vício em que o nosso corpo é colocado diante de tantas notificações que chegam para nós através dos celulares. Eu vou dar só um exemplo. Tem pessoas que usam o WhatsApp para se comunicar. Ok, até aí tudo bem. Mas aí, aos poucos, você passa a fazer parte de vários grupos. Tem os grupos da igreja, tem o grupo da família, tem o grupo da faculdade, tem o grupo dos primos, tem o grupo do pessoal do futebol, tem o grupo da turma da academia. Além dos seus contatos que estão no seu celular, que eventualmente te mandam mensagens. E quando você deixa que as notificações sejam ativadas no seu celular, cada vez que uma pessoa te manda uma mensagem, você vai receber aquela notificação, aquele alerta de que uma mensagem nova chegou para você. Aquele alerta, eu estou falando só do WhatsApp por enquanto, aquele alerta, ele causa um estado de estresse, ele acentua a sua ansiedade, ele deixa em você a ideia de que você precisa ler aquela mensagem rapidamente e você precisa responder rapidamente. Isso chama-se ansiedade. Eu falei apenas do WhatsApp, só que nós temos, às vezes, mais de 100 aplicativos instalados no nosso aparelho celular. E todos eles querem enviar notificações o tempo todo. Então, antes de entrar na palavra, eu quero deixar esse conselho para você. Desative as notificações daquilo que é supérfluo, daquilo que você pode ler depois, que você pode responder depois. Tem grupos que nos enchem de informação o dia inteiro, mas são informações que alguém achou interessante e que não saber que o seu milagre tem dia e hora para acontecer. E isso também não está sob seu controle. Nós devemos ser como Abraão. A palavra diz que ele foi paciente e alcançou a sua promessa. O texto de hoje está
baseado em Hebreus, capítulo 6, versículo 15, que diz assim: E foi assim que, depois de esperar pacientemente, Abraão alcançou a promessa. Abraão teve que esperar pacientemente até alcançar a sua promessa. Nós não podemos nos esquecer de quem nós somos em Cristo. A palavra do Senhor diz em 1 Pedro 2,9 que nós somos geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Não se torne uma pessoa obcecada pela informação, uma pessoa viciada em redes sociais, em comunicação. Não se torne um viciado em notificações. Tem gente que não consegue ouvir o barulhinho da notificação que ele fica louco. Se o celular não estiver perto dele, ele pode entrar em pânico. Mas eu quero que você siga outro conselho que está na palavra de Deus. Em Colossenses capítulo 3, versículo 12. Paulo escreveu assim: Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Seja bom, seja manso, seja paciente. Não deixe que a extrema bagunça que se pode transformar a vida de alguém. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Deus nos ensina a lidar com as perdas e com as dores que elas provocam em nós. Qualquer dor, porque o nosso Deus é um Deus de cura, de conforto, de paz. Ainda que a dor seja para curar, para corrigir nossos caminhos, o nosso Deus é um Pai que se preocupa com o nosso bem-estar e com os nossos sentimentos. Ele nos consola, nos conforta e nos leva à superação dessa dor. Então, se você está sentindo dor, Deus vai te fazer superá-la. E é isso que Ele quer fazer conosco, ministrar a cura sobre tudo aquilo que está doendo. Se você crê nisso, escreva também aqui nos comentários: Senhor, sara as minhas feridas. Sabe, irmãos, existem perdas que são, na verdade, vitórias, livramentos, e outras que são predestinadas pelas situações maiores, ligadas à vontade divina. Quando se trata da perda de pessoas, nós temos que ter consciência de que Deus chama algumas pessoas primeiro, mas o Senhor conforta as dores provocadas pela perda, e Ele também nos revela o sentido dessa partida. A palavra de Deus diz em Salmos 46, versículo 1, que Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. As perdas vão acontecer, pois as vitórias, inclusive, dependem disso. Toda a história de sucesso passa pelas perdas. Mas o Senhor nunca desampara os seus filhos. E Ele sempre está presente na adversidade. Entregue hoje o seu luto ao Senhor. Entregue as suas dores no altar de Cristo. Ele irá curar o seu coração. Amém? Eu quero orar por você. Senhor, nosso Deus e Pai, que o Senhor possa consolar o coração dessa pessoa e dessa família que está enfrentando as perdas, seja as perdas materiais, seja o luto, que o Senhor as fortaleça nesse momento. Nos ensina a lidar, ó Pai, com as adversidades
da vida. Nos ensina a sermos vencedores, apesar das circunstâncias, apesar das dificuldades. Traga em nosso coração a revelação da Tua palavra, para que nós possamos ter uma visão panorâmica, uma visão privilegiada da vida, das circunstâncias, que nós possamos compreender os Teus propósitos e que através dessa compreensão o nosso coração seja aquietado, o nosso coração seja confortado. O Teu Espírito Santo é chamado na palavra de Consolador. Por isso eu peço que o Senhor console essa pessoa que está enfrentando algum tipo de perda na sua vida, seja ela de qualquer ordem, de qualquer natureza. Que o Senhor possa devolver a alegria, a satisfação a essa pessoa. Eu coloco diante de Ti todos os pedidos de oração que foram mencionados aqui nos comentários. Eu peço que o Senhor faça com que, segundo a Tua vontade, as necessidades dos meus irmãos sejam sanadas, sejam supridas. É por isso que eu oro e Te agradeço. Em nome de Jesus, amém. Meu querido irmão, minha querida irmã, Deus é contigo nesse momento difícil que você está passando. Essa dor, essa tristeza vão passar. Elas não são para sempre. O seu deserto não é para sempre. Continue crendo, continue orando, continue buscando a face de Deus e creia que Ele vai te fortalecer. Amém? Não saia sem dar o like no vídeo, se inscreva no canal e compartilhe essa mensagem. Ela pode transformar a vida de alguém. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Antes de tudo, precisamos refletir. Para que essa pressa? Ela tem a ver com a minha ansiedade ou com a minha falta de paciência? Precisamos ser honestos para responder a essas perguntas. Quando a nossa pressa é totalmente mundana, ligada somente às nossas vaidades, nós erramos o caminho e perdemos o precioso tempo de Deus para a nossa vida. Se o seu milagre está, na sua opinião, demorando muito para chegar, aquiete o seu coração. O tempo de Deus é perfeito e agradável. E Ele conhece os seus limites. Ele conhece a sua vida. Deus sabe a hora certa de te abençoar com aquilo que você tanto tem buscado. Do que adianta receber o seu milagre no tempo errado, se talvez você nem consiga usufruir dele? Mas Deus, que sabe de todas as coisas, deixa tudo guardado para o tempo certo, para o tempo devido, o tempo que levará felicidade para a sua vida. Esperar no Senhor é a chave para alcançar, da melhor forma, o milagre na nossa vida. A palavra do Senhor diz, através do profeta Isaías, no capítulo 40, verso 31, mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Não adianta ter pressa e ficar aqui no chão, enquanto os outros que esperam em Deus estão voando como águias. Você pode, por exemplo, ter pressa em alcançar um emprego X, quando na verdade Deus quer te dar o emprego Y, onde você será muito mais próspero e muito mais feliz. Será que não vale a pena esperar o tempo das promessas de Deus para a sua vida? Meu querido, minha querida, ouça a promessa do Senhor e agarre o tempo dele com muita fé, com muita paciência. Foi assim que Sara agiu, a esposa de Abraão. Ela tinha pressa
mas Deus tinha um tempo certo para a vida dela e a vida do seu esposo. A palavra diz em Gênesis 21, versículo 2, que Sara engravidou e deu um filho a Abraão em sua velhice, na época fixada por Deus em sua promessa. Justamente na época em que ela sequer imaginaria conceber um filho, ela concebeu. Mas é Deus quem sabe a hora certa para o nosso milagre. Então, por que a pressa? Substitua hoje a pressa, a impaciência e a incredulidade pela fé. Saiba que Deus está preparando o melhor para a sua vida. Amém? Eu quero orar por você. Senhor, às vezes é muito difícil compreender o teu tempo, mas queremos receber no nosso espírito essa palavra e entender o teu agir e os teus propósitos. Queremos nos firmar nas tuas promessas, certos de que o Senhor tem o melhor preparado para nós e para a nossa descendência. O Senhor conhece o nosso interior, os nossos medos, nossos anseios, nossos pecados. Por isso hoje, Pai, depositamos em teu altar a nossa vida e pedimos que o Senhor nos conceda o teu perdão, a tua graça e a tua misericórdia. Que o Senhor aquiete o coração desse irmão e dessa irmã que estão ouvindo essa palavra. Tira do coração deles toda a ansiedade, toda a tristeza, toda a angústia e faça com que eles possam descansar nas tuas promessas. Nos dê uma noite abençoada, Pai. Toma os nossos pensamentos e preencha a nossa mente com aquilo que vem do Senhor, com as coisas do alto, com a fé, a esperança, a perseverança e o amor. É por isso que nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Receba essa palavra no seu coração, receba pela fé as promessas de Deus para a sua vida. Se você não escreveu, escreva aí. Esperei com paciência no Senhor. Não saia sem dar o seu like, sem se inscrever no canal. E compartilhe essa mensagem. Ela pode transformar a vida de alguém. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Se você chegou nessa mensagem, eu quero te dar uma missão muito simples. Curta, deixe o seu pedido de oração nos comentários e compartilhe com seus contatos. Você também pode ser membro ou apoiador do canal para ajudar esse ministério a continuar existindo. Faça parte da família Minuto com Deus. Irmão, quando tudo anda ruim, quando as coisas não vão bem, o que nós podemos fazer? Acender a luz. Quando a tristeza bate no peito e a batalha parece ter sido perdida, o que fazer? Acender a luz. Quando a escuridão nos cerca e de repente a nossa vida inteira se transforma em uma noite traiçoeira, o que fazer? Acender a luz. Escreva isso aqui nos comentários. Acender a luz. Hoje você vai acender a luz de Cristo, a luz do Senhor em sua vida. Pois a luz é uma só. A luz é Cristo. E não é que Cristo esteja apagado, até porque ele não depende de nós para brilhar. Ele reina e reinará para sempre. Mas quem sabe Jesus está apagado em seu coração e talvez ele não brilhe mais através de você. Por que se afastar daquele que só te fez bem? Por que sair da casa daquele que te deu pão, te deu vinho e te deu vestes novas?
Volte hoje para a presença do Senhor. Volte para o seu momento de oração diário e volte para a sua casa, que é o esconderijo do Altíssimo. Eu vou fazer a oração dos 3 primeiros versículos de Salmos 91. Salmo 91, do verso 1 ao 3, diz assim: Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ele certamente te salvará do laço do caçador e do mortal flagelo. Senhor, eu apresento diante de Ti a vida dessa irmã e desse irmão e te peço, vá ao encontro de cada coração e manifeste o Teu carinho, a Tua paz e o Teu amor. Alguns não têm conseguido dormir à noite. Muitos têm sentido um aperto tão forte no seu peito e eles já não conseguem continuar a caminhar. Eu sei que o Senhor tem algo preparado para essa pessoa que me ouve. Um novo tempo, um recomeço. E por isso eu te peço, inicie essa nova fase na vida de cada um deles. Que essa irmã, esse irmão, possa descansar no abrigo do Altíssimo, para que quando a tempestade vier, eles possam estar em segurança nas mãos do Senhor. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Escreva o seu pedido de oração aqui, pois no final nós vamos criar uma grande corrente de oração e eu vou orar pela sua vida. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira e agora eu te convido para ter apenas 1 minuto com Deus. Eu peço que você dê o like no vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações, porque assim você vai ser avisado toda vez que eu postar um vídeo novo. E se você quiser e puder apoiar esse projeto evangelístico, seja membro do canal. Sabe, irmãos, acender a luz na sua vida não se trata de você, por sua própria força, seu próprio mérito. Eu estou falando sobre confiança em Deus, sobre segurar nas mãos do Pai e caminhar com Ele por onde Ele te conduzir. O Senhor está te chamando para viver uma verdadeira transformação em sua vida. Você entende isso? Quando Deus chamou Abraão, Ele não fez Abraão crer para depois não cumprir. Ele fez a promessa a Abraão e o ensinou sobre paciência, confiança e fé. Abraão pode até ter sentido que a promessa demorou para ter sido cumprida, mas quando ela aconteceu, ele percebeu que, na realidade, o tempo de Deus era muito melhor do que o tempo dele. Quando Abraão percebe a ação do Senhor em sua vida, nós também percebemos. No livro de Gênesis, capítulo 15, versículo 6, está escrito: E creu ele no Senhor, e isso lhe foi imputado como justiça. Esse versículo reflete a essência da fé de Abraão, que confiou nas promessas de Deus, mesmo quando a situação parecia impossível. Essa confiança em Deus, essa fé que Abraão demonstrou, é a luz que precisamos acender em nossas vidas, especialmente nos momentos de escuridão e incerteza. Ao confiarmos em Deus e seguirmos seu caminho, permitimos que sua luz brilhe em nós e através de nós, iluminando o caminho a seguir e trazendo esperança onde há desespero. Não dê mais ouvidos para as demais vozes do mundo. Não se deixe levar por tudo aquilo que o inimigo tem tentado usar para te parar. Escute nesse momento a voz do Senhor, te chamando de volta, te chamando para voltar a crer, a confiar e a caminhar com a certeza de que Ele te guia. Acenda essa luz em seu coração hoje. Permita que Deus cure onde está doendo. Se derrame na presença do Senhor, se você consegue nesse momento. Mas se não, apenas deixe que o Espírito Santo trabalhe em seu interior. Você crê nisso? Eu quero orar pela sua vida agora. Escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração.
Vamos juntos clamar pela presença do Senhor em nossa vida nesse dia. Vamos abrir diante dele o nosso coração ferido e machucado e permitir que ele opere a cura de dentro para fora. Vamos falar com o Pai. Deus amado, Deus querido, nós clamamos a Ti nesse dia para podermos Te agradecer por essa palavra, Te agradecer por nos lembrar de que podemos acender a luz em nosso coração, pois o brilho dessa luz não vem de nós mesmos. Essa luz é o próprio Jesus. Jesus, o Senhor que nos guia, nos protege e nos ilumina, mesmo nas horas mais escuras. Nesse momento de oração, nós nos voltamos a Ti, pedindo perdão pelos nossos pecados, pelos momentos em que deixamos de buscar a Tua face, pelos instantes em que nos afastamos do Teu caminho. Reconhecemos, Senhor, nossas falhas e fraquezas e humildemente pedimos que nos lave com o Teu amor e nos faça novos novamente. Senhor, eu quero também interceder por cada pedido de oração que foi escrito aqui nos comentários e também aqueles que não foram escritos, mas que simplesmente passaram na mente do meu irmão e da minha irmã. Tu conheces cada coração, cada luta, cada dor, cada sonho. Atende ao clamor dos teus filhos, seja na saúde, na provisão, nos relacionamentos, na restauração familiar, na libertação dos vícios ou em qualquer outra necessidade. Tu és o Deus do impossível, o Deus que ouve o clamor dos seus filhos e atua poderosamente em favor daqueles que te amam e te obedecem. Eu peço que a tua paz, que excede todo entendimento, guarde os corações e as mentes daqueles que buscam em ti o seu refúgio. Que o teu Espírito Santo traga conforto aos corações aflitos, esperança aos desesperados e força aos fracos. Que através da nossa fé e confiança em ti, possamos testemunhar o teu agir maravilhoso em nossas vidas. Pai, renova em nós a chama da esperança e da fé. Que possamos a cada dia acender a luz do teu amor em nossos corações, refletindo a tua glória e a tua bondade no mundo. Ajuda-nos a ser luzes no meio da escuridão, instrumentos do teu amor e da tua paz. Por fim, Senhor, te agradecemos por nos permitir estar em tua presença, por nos dar a oportunidade de clamar a ti e por nos ouvires sempre. Que possamos cada vez mais aproximar-nos de ti, conhecer o teu coração e viver segundo a tua vontade. Que nossas vidas sejam um testemunho vivo do teu poder e do teu amor. É por isso que eu oro e desde já te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Mande essa mensagem para os seus contatos. Copie o link e cole lá no grupo da família, no grupo da igreja. Mande para as pessoas que você ama. Espalhe a boa nova e diga para essas pessoas: acenda a luz. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira e esse foi o nosso Minuto com Deus de hoje. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira e eu quero convidar você para mais um Minuto com Deus. Trouxe você. Já deu o seu like no vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações, porque assim você não vai perder nenhuma das nossas orações diárias, que são postadas todos os dias aqui, às 5 da manhã e às 18 horas. E se além dessas ações você quiser apoiar esse projeto evangelístico independente, seja membro do canal. Deus tem algo maravilhoso para falar com você nesse dia. Não importa qual momento você esteja passando na sua vida, Deus quer fazer de você uma pessoa vitoriosa. Se você crê nessa palavra,
Escreva aqui nos comentários: eu